pessoal, tudo bem? Então, depois de você assistir as aulas 1, 2 e 3, ou seja, aulas de 1 a 3 de função afim ou primeiro grau, é que você pode vir para essa aula 4, tá certo? Então, aqui eu vou falar de proporcionalidade, que é super importante para o Enem, mas antes vou comentar com vocês uma relação que existe entre a matemática e a física aqui na função afim, ou função do primeiro grau, porque aparecem provas de matemática justamente com textos falando de velocidade média, de espaço, tempo, enfim. Traz a equação horária do espaço, gente. Então eu preciso tratar disso com vocês aqui. Pedir licença aos professores de física, porque na minha prova de matemática do Enem e de outros vestibulares aparece lá também. Veja só. Você viu na aula passada que o coeficiente angular ele era igual a variação de y sobre variação de x, né? A taxa de variação, onde vai gerar proporcionalidade. Eu falei sobre isso. Vai gerar proporcionalidade. Variação de y, esse cateto. Variação de x, esse cateto. Perdão. Variação de y, delta y. Variação de x, delta x. Beleza? O cateto oposto, né? Esse aqui é o cateto adjacente, né? Bom, mas não interessa agora falar de catetos, não é a parte de tangente. Delta y sobre delta x são dois pontos no meu gráfico. Bom, vamos associar então matemática e física unidas para sempre. Olha o tópico como é. Gente, olha só. O coeficiente angular ele é delta y sobre delta x, como nós já vimos, né? Delta y sobre delta x. Beleza. Só que lá em física, quando vocês estudam a física, existe o eixo vertical, que é o eixo dos y, ele é pode ser chamado de espaço, não é isso? Espaço. O eixo horizontal, que a gente chama de x, pode ser chamado de tempo, não é? 90 graus aqui, 0, pá, a origem do plano. Beleza. Então, y é espaço, x é tempo, tá certo? Se você comparar aqui, olha só, fazer um quadro comparativo, separando, ó. Se você comparar o espaço é y, né? O espaço é y e o tempo é x. Qual é a fórmula que você se lembra de espaço sobre tempo? Muito bem, muito bem. A velocidade média, né? Que aí é também uma velocidade escalar instantânea constante, né? Velocidade média. Então essa velocidade média, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gostei de ver. Pois é. Então, outra associação, olha só. Lá na matemática, o que você aprendeu? A função do primeiro grau ela é escrita como y igual a ax mais b, tá certo? Ax mais b. Lá em física, na equação horária do espaço, você aprendeu que o y, que aparece aqui, ele é espaço, não é isso? Está em função do tempo, certo? O a, você está vendo que o a está sendo a velocidade média, certo? O x, olha, é o tempo. Mas, Tony, quem é esse b? Quem é b? Vamos lá? Vamos lembrar, gente? Quem é b? Se você olhar no gráfico, vai te ajudar. Quando você traça a reta, a função do primeiro grau, tá certo? Você se lembra? Claro que lembra. Quem intersecta o eixo y é o b na função y igual a ax mais b, correto? É o b. Só que quando você vai para a física, aí você faz o seguinte, você vai dizer, ó, aqui eu não vou considerar, vou apagar aqui só um minutinho, tá na física, você vai considerar apenas o tempo maior ou igual a zero, a parte que seria o domínio da sua função, né? Então, considerando o gráfico daqui desse ponto, por exemplo, para cima, o que você tem? Na função do primeiro grau, isso aqui era b, mas só que na física, você está no tempo zero. Quando você está no tempo zero, pense no ponto ao par ordenado, no tempo zero, qual é o seu espaço? Tony, espaço é o meu espaço que eu estou começando? Isso, o seu espaço inicial. Por isso você chama de SO, tá certo? Então esse SO, lá na física, está representando aqui em matemática como B. Ah, Tony, então é isso, B é o espaço inicial? Pois é, rapaz, olha só, y é igual a x mais b, espaço é igual a SO mais VT, que é a equação que a gente chama de SOVT, né? Por que SOVT? S é igual a SOVT, que está invertido, você percebe, né? Percebe que o A, olha só,
O A é a velocidade, o X é o tempo, o B é o espaço inicial e o Y é o espaço, tá certo? Y é o espaço, beleza? Então, assim você constrói, você relaciona as funções de primeiro grau com a equação horária do espaço. Agora, aproveitando aqui, quando você tem uma equação desse tipo, ou seja, quando a velocidade, deixa eu mudar de cor aqui, ó, quando a velocidade média ela é positiva e o coeficiente angular é positivo, coeficiente angular, não é aceleração, hein? Coeficiente angular da reta, tá certo? É positiva, você diz que esse movimento é um movimento uniforme, o quê? Progressivo, não é isso? Progressivo. E do mesmo jeito, quando você tem, olha só, movimento uniforme, como é que é o nome desse? Diga aí, movimento uniforme o quê? Isso, retrógrado, né? O retrógrado. Beleza? Bom, aí você tem, olha, Y, X, ou melhor, espaço e tempo. Concorda comigo? Então, gente, assim você pode associar as duas coisas, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vai ficar muito longa a aula, vamos encerrar por aqui e na próxima aula de teoria, seria a aula 5, eu falo da proporcionalidade já para você pensar nas questões do vestibulares, beleza?